dia, tudo bem? Vocês estão bem? Estão cansados? Ou estão animados? Ai, sabe aquela noite que a gente não dorme bem? Que a gente acha que vai ter uma noite tranquila de sono, mas acontece um monte de coisa? Pois é, a aula de hoje vai falar sobre isso. Fiquem espertos e olhos abertos. Mas antes, vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse dia. Abençoe a aula de hoje. Que seja ótima, Senhor. Que a tia Ingrid consiga dar cada uma as aulas pra gente, Senhor. Que esse coronavírus passe, Senhor. E cuide das outras pessoas que estão doentes, Senhor. E cuide de nós para não ficar. E eu queria agradecer porque você cuidou de nós, Senhor. Minha família não pegou. Que cuide da família dos outros, Senhor. Em nome de Jesus. Peguem a Bíblia de vocês e abram lá no primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel fica no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 3. É a história que nós vamos contar hoje. 1 Samuel, capítulo 3. A história de hoje fala sobre um menino muito especial chamado Samuel. Samuel era especial por alguns motivos que a gente vai aprender aqui na história. Para começar, a mãe dele, que era a Ana, não podia ter filhos. E aí, a Ana orava e pedia muito, muito, muito ao Senhor que desse a ela um filho. E ela prometeu ao Senhor que se ela ficasse grávida, se ela tivesse um bebê, que esse bebê ia ser criado lá no templo, o tempo todo. E aí, Deus quis atender a oração de Ana e a Ana ficou grávida do Samuel. Então, depois de um tempo, Samuel nasceu e Ana cumpriu a parte dela da promessa e levou Samuel lá pro templo para ser criado lá. Lá ele dormia, comia, estudava, tudo isso sob os cuidados do sacerdote Eli. Sabe, Ana ficou muito feliz e muito grata a Deus porque Deus atendeu o pedido dela e viu então o seu filho Samuel crescer em sabedoria, em tamanho, em tudo na presença do Senhor. Aí, Samuel devia fazer muitas coisas lá no templo, devia ajudar muito o Eli. E teve um dia que provavelmente ele estava muito cansado depois de fazer tantas coisas. Ele deitou e foi dormir. Samuel! Samuel! Hã? Eli, me chamou? Eis-me aqui. Samuel, eu não te chamei. Volte a dormir. Fico imaginando Samuel meio confuso. Será que eu tava sonhando? Bem, tá bom, né? Vou voltar a dormir. Aquele soninho bom. Samuel! Samuel! Oi, Eli. Agora eu ouvi. Você me chamou. Eis-me aqui. Samuel, já lhe disse, não te chamei. Gente, o Samuel devia estar muito confuso. Ele tinha certeza que tinha ouvido, mas o Eli não chamou. Que estranho, né? Deve estar realmente muito cansado, tadinho. Acho que ele vai voltar a dormir então. Samuel! Samuel! Oi, Eli. Eu ouvi, você me chamou. Eis-me aqui. Na terceira vez, ele finalmente entendeu. Ele teve uma ideia. Meu filho, se alguém te chamar de novo, você responde: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel! Samuel! Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Depois disso, o Senhor falou com Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus e obedeceu. Samuel foi crescendo, se tornou um grande juiz no meio do povo. Vocês sabiam que foi Samuel que achou o Davi orientado pelo Senhor e ungiu Davi como futuro rei de Israel?
Desde pequeno, Samuel ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Agora, pensem comigo. Samuel devia ter uma rotina muito pesada de trabalho. Provavelmente, ele já devia estar muito cansado e ansioso pela horinha de sono dele. Mas sabia? Ele devia ajudar bastante o Eli a todo momento, porque ele levantou todas as vezes para ver o que o Eli queria, sem hesitar, sem reclamar. Inclusive, ele não fingiu que estava dormindo e que não ouviu. Ele levantou todas as vezes e foi ver o que o Eli queria, não é verdade? Samuel não reclamou momento algum, ele não ficou irritado e nem ficou murmurando porque o Eli chamou tanto ele, tanto que ele levantou as 3 vezes. E na terceira vez foi quando o Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, por isso ele não estava entendendo. Mas ali, naquele momento em que o Eli explicou, ele ouviu a voz do Senhor. Hoje, o Senhor também quer falar com a gente e ele usa a Bíblia para isso. Ele fala conosco através dela. Será que às vezes a gente não entende o que Deus quer nos falar, assim como Samuel não estava entendendo de início, porque a gente não busca conhecer o Senhor? Samuel não conhecia o Senhor e por isso não conseguiu entender que era o Senhor que estava chamando. Nós precisamos ler a Bíblia para entender o que o Senhor quer nos falar. Precisamos ser sensíveis para ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer nos falar. E como que a gente pode fazer isso? A gente ora e entrega a Deus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, e a gente também pode dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então, a gente vem para a Bíblia e ler a palavra para entender o que o Senhor quer nos falar. Assim como o Samuel ouviu a voz do Senhor e obedeceu, nós também temos que ouvir a sua voz e obedecer. E o Senhor nos chama para saber o que Ele tem a nos dizer todos os dias. Vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor fala conosco através da Bíblia. Sabemos que o Senhor só quer o nosso bem. E quando o Senhor fala, nos ajude, ó Pai, a entender e a obedecer a sua voz. Que nós possamos orar o tempo todo, que possamos ler a Bíblia todos os dias, meditar, entender o que o Senhor quer nos falar através dos textos da Bíblia e assim obedecer o seu chamado. Samuel ouviu a sua voz e te atendeu. Nós também possamos atender a sua voz e o seu chamado. E o seu chamado é para que preguemos o Evangelho de Jesus a todos. Por isso, nos ajude e nos dê sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, tem um trechinho que fala algo muito legal. Vamos ler juntos? Lucas 11. A gente vai ler o versículo 28. Foi o próprio Jesus que disse. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Felizes são os que ouvem a palavra do Senhor e guardam no seu coração. Estamos chegando ao final e vamos brincar antes da gente terminar? A gente vai colocar alguns sons para vocês e eu quero que vocês descubram que som é esse. Depois me contem se vocês acertaram, como é que vocês foram na brincadeira, tá bom?
Um beijo, amo vocês e até a próxima. Fala galera, beleza? Olha, passando por aqui para dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês. Se eu pudesse, eu entrava aqui pelo meu celular e saía aí na casa de vocês só para poder dar um abraço em vocês. Mas não dá, né? E enquanto não passa essa pandemia toda, a gente ainda não pode se encontrar na igreja. Mas nós estamos orando, pedindo a Deus para que esse momento passe logo, para a gente passar um domingo juntos lá na igreja, do jeito que era antes. Muita saudade de vocês. Continuem orando, pedindo a Deus para esse tempo passar logo. E orem por mim, tá bom? Porque eu estou sempre orando por vocês. Deus abençoe vocês. Um abraço, beijo grande.